Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos deu a palavra aqui no livro. Você tem uma Bíblia, livro de Salmos. Cento e 126. Essa semana ainda o Senhor nos deu essa palavra, acho que na rádio. E para confirmá-la, o Senhor colocou agora no meu coração, Salmo 126, que diz: Deus é louvado porque tirou o povo do cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como alguém que sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Então se dizia entre nós: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos e feixes. Só até aqui. Amém. Nós estávamos conversando esses dias, eu e o Bruno, depois da programação, e ele me falou algo que ele aprendeu com o irmão Samuel, há um tempo atrás, sobre olhar ou procurar enxergar a qualidade em tudo e todos. Quando nós enxergamos defeitos, quando nós olhamos para o culto e vemos que aquilo não me agradou, aquilo outro também não foi bom para mim, por um todo nós generalizamos e perdemos até a nossa bênção. Assim é o patrão quando olha para o funcionário e só vê o lado ruim dele. Também o funcionário quando olha para o patrão e só vê o lado ruim do patrão. Marido para a esposa para o marido. O filho, você quer ver? Neutralizar o filho, um filho, é quando o pai olha e põe em evidência somente aquilo que são as falhas do filho. Esses dias, infelizmente, nós estávamos vendo na internet uma notícia muito triste de um filho que acabou matando a mãe, acabou assassinando a mãe, porque a mãe o criticava na questão dele não trabalhar, estudar, e ele, com a cabeça virada, fez o que fez com a mãe. Isso me faz refletir que quando nós olhamos para o lado bom das coisas e de quem quer que seja, a nossa vida se torna mais agradável, a nossa vida se torna mais feliz. Hoje o Senhor vem dizendo, você está olhando, quem sabe, para o teu funcionário, para o teu patrão, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu pastor, para o ancião, para o cooperador, para o irmão da igreja, ou para a denominação onde você frequenta, ou para a cristã apostólica, olhando e querendo enxergar somente os defeitos. E infelizmente, os teus olhos ficam maus, porque você não tem gratidão em nada. Você consegue olhar e o que é bonito para você se torna feio. O que vamos dizer, belo, se torna horrível. Mas aqui, o povo olhou para o lado bom, porque até na escassez da escravidão, houve o lado bom, e o lado bom é quando Deus liberta. E você acredita que tem pessoas
que diz assim: ah, eu não vou para a igreja de crente, eu não vou para a igreja evangélica, porque lá tem um monte de ex-homossexual, ex-bandido, ex. Olhando o lado ruim, querendo dizer, a pessoa foi aquilo e aquilo outro, e agora, vamos dizer, no fim da vida, ela quer se esconder por detrás, da Bíblia. Não, você não entendeu. Ou quem julga dessa maneira não entendeu. Porque até no cativeiro, até na luta, na tribulação, tem o lado bom. Tem pessoa que ela reclama, murmura e vai afundando no poço, vai caindo no poço. Um dia, uma pessoa disse: ah, pastor Tiago, eu não aguento mais porque eu estou chegando no fundo do poço. Eu disse: glória a Deus, porque até no fundo do poço nós encontramos razão para glorificar a Deus, porque se você chegou no fundo do poço, agora não tem mais o que afundar, a mão de Deus vai te alcançar, vai te arrancar de lá, vai te libertar, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha o que diz a palavra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles estavam maravilhados. Haja vista que quando o povo de Israel foi liberto lá do Egito, eles veem o mar aberto. Presta atenção, eles veem o mar aberto, eles passam a pé enxuto, chega do outro lado, passa pouquíssimos dias, eles se deparam assim, ó. Liga aqui para mim, ó. Liga esse aqui, tá ligado? Tá ligado, né? Eles se deparam assim, ó, sentados à beira do caminho, lembrando da época que eles eram escravos, da época que eles estavam lá apanhando, sofrendo, mas tinha comida. Tem coisas que nós paramos no caminho e sentamos e lembramos, nos deparamos com lembranças do passado. E aí, por melhor que seja a vida de hoje, deserto, lutas, tribulações, Jesus nunca nos iludiu, pois o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. Mas quando nós somos pessimistas, e junto com o pessimismo, pare e pensa comigo, é a palavra que está falando. Junto com o pessimismo vem a ingratidão. Junto com a ingratidão vem a incredulidade. E a gente vai só afundando, só afundando, só afundando. E infelizmente não andamos. Só que aqui o povo foi tomado por um espírito de gratidão tão grande que eles estavam como que alguém que sonha, tão felizes. Comece a agradecer a Deus por tudo que Deus prepara na tua vida. O esposo não é o melhor esposo, agradeça a Deus e profetiza sobre a vida dele que ele será o melhor esposo da face da terra, é o teu esposo. Profetiza que a tua igreja é a melhor igreja da face da terra, é a tua igreja. Profetiza que o teu patrão, que o teu funcionário, profetiza que o que você está vivendo hoje é muito melhor do que o que você viveu lá atrás, e o que você vai viver lá na frente é muito melhor que o hoje, em nome de Jesus. Que o espírito de pessimismo, o espírito de ingratidão, o espírito que te joga para baixo, ao ponto de você elevar a tua incredulidade e não entender que Deus está no controle de tudo, e Deus está no controle de tudo. Hoje pode estar os teus olhos ruins, mas o Senhor vem por essa palavra dizendo: virei com libertação, e o que está ruim vai ficar bom, o que está amargo vai se tornar doce, o que é luta vai se tornar vitória. E na tua gratidão, aleluia, na tua alegria, pela fé que você manifesta em mim, diz o Senhor, eu vou aparecer e na tua vida o meu nome vai ser glorificado. Você quer ver? O versículo 2, 126 de Salmo diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos.
Então se dizia entre nós: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha a tua volta. Aos olhos humanos, tem coisas pequenas que estão acontecendo e você não dá nem evidência, né? Mas o Senhor vem pela palavra dizer: eu sou o Deus dos mínimos detalhes. Se você começar a ter o teu espírito grato, você vai vendo que nos mínimos detalhes o Senhor está trabalhando, e você vai se alegrando, e você vai ao ponto de não se conter, tamanha presença e a glória de Deus. Aí ele diz no 4, o salmista diz: fez-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. É a palavra. Quem sabe hoje você está chorando, mas tem gratidão. Você está gemendo, mas tem gratidão. Você está pela misericórdia, mas tem gratidão. Então, continua. Quem sabe arrastando, está pesado, o negócio está difícil, eu não estou aguentando, irmão Tiago, mas você está indo, então continua indo, porque você vai colher com alegria, o Senhor vai levantar a tua cabeça, aleluia, e até aquilo que era ruim vai se tornar bom. A palavra continua e insiste a dizer: o que era amargo vai tornar doce, e aquele funcionário que você olha e diz para ele: não tem jeito, vai ter jeito sim, em mim tem jeito, aleluia, no patrão, esse patrão é ingrato, o Senhor vai manifestar através desse patrão, e você vai jubilar na presença do Senhor. Não sei porque eu casei, eu sou infeliz no meu casamento, o Senhor vai fazer você olhar para o teu esposo, aleluia, o Senhor vai fazer você olhar para a tua esposa com um olhar de gratidão, e o Senhor vai restaurar essa situação, você vai se alegrar, e na tua vida o nome dele vai ser glorificado. Comece a olhar para frente. Se nós pararmos para olhar a situação hoje, para um lado, para o outro, olhar para a realidade de hoje, nós paramos mesmo. O versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos e feixes. A semente está sendo plantada dentro do teu coração, é a palavra de Deus, e essa semente, ela sendo plantada, ela germina dentro de nós, ela dá fruto dentro de nós, e ela dando fruto dentro de nós, aleluia, até o que não pedimos para o Senhor faz em nós, faz por nós, aleluia, faz entre os nossos, e o nome dele é glorificado. Então, em nome de Jesus, comece a atrair coisa boa, comece a atrair benção, comece a atrair milagre. Como? Quando eu digo lá em Santo Amaro: conte milagre, conte bênção, declare que Deus é contigo, porque uma bênção chama outra, gratidão chama milagre. Então comece a declarar, a profetizar, e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado. Deus vai aparecer e na tua vida o nome dele vai ser exaltado. Seja grato em tudo, só de estar vivo, e o nome de Deus na sua vida vai ser glorificado. Você vai cantar hinos de vitória, e assim o Senhor vai ser exaltado na tua vida, sobre a tua casa. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós iremos agora agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai,
nós dobramos nossos joelhos agora mais uma vez em agradecimento por todos os teus feitos, Pai, pela tua palavra que mandaste, Senhor, pela tua presença, pelos hinos, pela oração, por tudo, Pai, que foi guiado pelo teu Espírito Santo, Pai. Senhor, te louvamos e te agradecemos por este momento, te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, a tua graça, que não nos pode faltar, Pai. Senhor, entregamos a nossa família, Senhor, os nossos caminhos, entregamos, Senhor, tudo e todos nas tuas mãos, Pai. Senhor, te louvamos por essa sexta-feira maravilhosa, te louvamos pela programação que o Senhor nos destes, Pai, que vai começar na segunda-feira, a partir das 6 da manhã às 8 da manhã na Sara Brasil FM, pelo aplicativo também, Pai, CCA, Cristã Apostólica, Pai. Te louvamos, Pai, pela igreja em Santo Amaro, coloca anjos nos 4 cantos daquele lugar, envia novos, Pai, dizimistas, ofertantes, semeadores, para que a tua obra possa ir avante, Pai. Senhor, todas essas bênçãos te pedimos, já te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao justo, glória a Deus.